E deixa eu te dizer uma coisa logo de cara. O que tá por trás disso não é tão simples quanto parece. Fica comigo até o final, porque existe um detalhe que quase ninguém percebe. E ele muda completamente a forma como você enxerga tudo isso. Quando falam em valores gigantescos, números absurdos, cifras que parecem irreais, o nosso cérebro entra automaticamente em modo de curiosidade. 1 bilhão, centenas de milhões, prêmios históricos. Isso não é só dinheiro. É imaginação pura. É o tipo de número que faz qualquer pessoa parar por alguns segundos e pensar: e se fosse comigo? E é exatamente nesse ponto que a história começa a ficar interessante. Porque enquanto a maioria das pessoas apenas observa de longe, outras decidem agir. Elas não apostam sozinhas. Elas criam grupos, combinam regras, organizam contribuições e passam a jogar de forma coletiva, acreditando que assim estão sendo mais inteligentes do que o resto. A ideia parece genial à primeira vista. Afinal, se uma pessoa tem poucas chances, várias pessoas juntas aumentam as possibilidades, certo? É esse raciocínio que faz milhares entrarem nesses grupos todos os anos. Parece lógico, organizado, quase profissional. Não soa como aposta, soa como estratégia. E quanto mais você escuta sobre isso, mais convincente fica. Existem histórias, relatos, prints, números sendo mostrados, pessoas dizendo que participam há anos, que já ganharam valores consideráveis, que já acertaram várias vezes. Tudo isso cria uma sensação poderosa de que existe algo ali, que a maioria ainda não entendeu. O curioso é que esses grupos muitas vezes funcionam como verdadeiras comunidades. Há regras, liderança, divisão de custos, cronogramas e até discursos motivacionais. Tudo isso cria pertencimento, cria confiança, cria a sensação de que você faz parte de algo maior, mais organizado, mais inteligente. E aí vem o ponto em que o cérebro começa a relaxar. Porque quando algo parece estruturado, a gente tende a baixar a guarda. A sensação de risco diminui. Afinal, não é só uma aposta, dizem. É um sistema, é planejamento, matemática. Só que é exatamente aqui que o jogo começa a mudar de tom, mesmo que de forma quase imperceptível. Porque por trás de toda essa organização, existe um detalhe silencioso que quase ninguém gosta de encarar logo de cara. Um detalhe que não aparece nas manchetes, nem nos grupos, nem nos discursos empolgados. E esse detalhe começa com uma pergunta simples. O que acontece depois que o prêmio é dividido? Porque uma coisa é ouvir que um grupo ganhou milhões. Outra bem diferente é entender quanto sobra para cada pessoa depois da divisão. E é nesse momento que a mágica começa a perder um pouco do brilho. Quando você faz a conta com calma, percebe que valores gigantes, quando divididos entre centenas ou milhares de participantes, diminuem rápido, muito rápido. Aquilo que parecia transformador começa a parecer comum, às vezes até decepcionante. E esse choque não vem de imediato. Ele vem devagar. Primeiro como dúvida, depois como desconforto, até virar aquela pergunta silenciosa que fica martelando na cabeça. Será que isso realmente compensa? Mas o roteiro não para aí, porque mesmo com essa percepção, muita gente continua, e não por burrice, pelo contrário. Continua porque existe algo muito mais forte em jogo do que matemática, emoção. Existe esperança. Existe expectativa. Existe a sensação de estar fazendo parte de algo que pode mudar tudo a qualquer momento. E isso é extremamente poderoso. Muito mais do que qualquer planilha. O cérebro humano adora a ideia de atalhos. Adora acreditar que existe um caminho alternativo, um truque escondido, um método que poucos conhecem. E quando alguém apresenta isso de forma organizada, com números e discurso confiante, fica difícil não querer acreditar. E é aqui que a história começa a revelar seu verdadeiro centro. Porque no fundo isso não é só sobre apostas ou prêmios gigantes. É sobre comportamento humano, sobre como lidamos com risco, esperança e promessa de mudança rápida. A narrativa cresce quando você percebe que, mesmo aumentando as apostas, mesmo juntando muita gente, a essência do jogo continua a mesma. A probabilidade continua sendo extremamente baixa. Ela melhora um pouco, sim, mas continua desfavorável. E esse detalhe muda tudo, porque melhorar não significa garantir. E é exatamente essa confusão que mantém tanta gente presa à ideia. A diferença entre mais chance e chance real é enorme, mas pouca gente para refletir sobre isso. Nesse ponto, o vídeo começa a apertar emocionalmente. Ele não acusa, não julga, não ridiculariza. Apenas mostra. Mostra como a expectativa cresce mais rápido do que a realidade consegue acompanhar. Mostra como o cérebro se apega à exceção e ignora a regra. Como damos mais atenção ao caso raro de sucesso do que às milhares de tentativas silenciosas que não deram em nada. E então surge uma frase que muda completamente a perspectiva. Não é um jogo de sorte, é um jogo de risco. Essa frase parece simples, mas carrega um peso enorme.
Porque sorte soa positiva, risco soa perigoso, sorte parece promessa, risco parece alerta. A partir daí, tudo começa a se encaixar. O prêmio gigantesco volta à cena, mas agora com outro significado. Ele deixa de ser apenas um sonho distante e passa a representar um gatilho psicológico poderoso, capaz de fazer pessoas aceitarem probabilidades absurdas, sem questionar. E o mais curioso é que isso não acontece só aqui. Acontece em investimentos ruins, promessas milagrosas, esquemas disfarçados, decisões impulsivas. O padrão se repete. O vídeo então conduz lentamente para o clímax, juntando todas as peças. Mostra que no fim das contas, esses grupos não existem porque são matematicamente vantajosos, mas porque oferecem algo emocionalmente atraente. A sensação de controle sobre o acaso. Eles transformam esperança em rotina, transformam sonho em mensalidade, transformam desejo em compromisso, e aí vem a pergunta que ficou escondida desde o começo. Aquela que o título e a thumbnail sugerem sem responder diretamente. Isso realmente funciona? A resposta vem com cuidado, quase em tom de conversa. Funcionar, no sentido de, pode acontecer sim, alguém pode ganhar. Sempre pode. Mas funcionar como estratégia para enriquecer, para construir futuro, para depender disso. Não. E essa é a grande revelação, que só faz sentido depois de tudo que foi dito antes. Porque o verdadeiro problema não é apostar. O problema é acreditar que isso é um plano, que isso substitui estratégia, organização, visão de longo prazo. O risco maior não é perder dinheiro, é perder clareza, é confundir esperança com método. É trocar construção por expectativa. E quando essa ficha cai, algo muda. Você começa a perceber que o maior prêmio talvez não esteja no bilhete, no grupo ou na aposta, mas na compreensão de como essas decisões funcionam na sua mente. Talvez o verdadeiro ganho seja enxergar o jogo antes de entrar nele. E agora eu quero saber de você. Você acha que esse tipo de estratégia vale a pena? Ou é só uma ilusão bem organizada? Comenta aqui embaixo o que você pensa, porque essa conversa é importante. Se esse conteúdo te fez refletir, deixa o like para fortalecer o canal e se inscreve para continuar recebendo vídeos que explicam o dinheiro, o comportamento e as decisões que quase ninguém explica desse jeito. Porque aqui, a gente não vende promessa fácil. A gente analisa, questiona e mostra o que está por trás das ideias que todo mundo comenta, mas poucos entendem. E fica a pergunta final, aquela que continua ecoando depois que o vídeo termina. Será que o maior prêmio não é entender o jogo antes de decidir jogar?